Olá pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal Full Cycle. Meu nome é Wesley Williams e no vídeo de hoje nós temos aí mais um quadro Pergunta Full Cycle. E nesse quadro eu vou responder algumas perguntas que a galera dos nossos alunos aí do nosso curso Full Cycle ou até mesmo do pessoal que nos segue no YouTube, no Instagram, acabam fazendo pra gente. Mas é o seguinte, todas essas perguntas têm uma parada em comum. Sabe o que que é? Todas as perguntas, elas levam você ao mesmo lugar, que é ser capaz de desenvolver aplicações de grande porte. Levam você a conseguir entender um pouco mais desse ecossistema, dessas grandes organizações que utilizam recursos e mais recursos que vão muito além da famosa linguagem de programação. Beleza? Então, bora lá, porque tem muita coisa pra gente cobrir hoje aqui. Vamos lá! Bom pessoal, e antes de a gente ir direto ao assunto, eu gostaria muito mesmo de te pedir para você dar um like nesse vídeo. Você não tem ideia de como você ajuda dando um like aqui. Pega o mouse, dá um like, dá um joinha aqui pra gente, porque você vai ajudar o nosso canal a crescer. Também não esquece, se inscreve, tá? Se inscreve aí no nosso canal. Somente 50% da galera que assiste os nossos vídeos são inscritos. Então se inscreve, ativa as notificações e todas as vezes que a gente soltar um vídeo top que nem esse, você vai ser notificado imediatamente. Maravilha? Agora chega de delongas e vamos aí para as nossas perguntas de hoje. Pergunta número 1. Para que serve uma API Gateway? Essa pergunta ela é muito interessante mesmo, muita gente inclusive tenta entender e acaba não entendendo sobre API Gateways. Muita gente pensa que API Gateway funciona apenas como um proxy reverso, como um Nginx que fica roteando informações. Mas vamos lá, vamos entender direito essa parada de API Gateway. Vamos imaginar que eu tenho um sistema e esse sistema ele é baseado ali em microserviços, ele tem 10 microserviços, 10 sistemas diferentes que estão rodando ali as aplicações. O grande ponto é que cada microserviço está num servidor diferente, que está rodando num IP diferente, numa porta diferente, com credenciais diferentes e tudo mais. Maravilha? Agora, como que eu posso, por exemplo, pedir para um parceiro ou algum outro sistema pedir para fazer com que esse cara consuma uma API minha? É um pouco complexo, por quê? Porque eu vou ter que passar diretamente aquele serviço, aquele microserviço que eu coloquei ali para ele. Depois, se eu pedir para ele acessar um outro sistema, esse cara vai consumir um outro sistema. Aí um outro, daí o cara vai ter um monte de IP, né? Isso porque a gente não tá falando ainda em Service Discovery, mas de qualquer forma esse cara vai ter que ficar acessando múltiplos sistemas ali, e isso acaba ficando um pouco complexo, tá? O que uma API Gateway faz de cara? Ela é o portão de entrada para o mundo da sua aplicação. Então, quando alguém acessar, por exemplo, seusite.com.br/API/produtos, automaticamente a API Gateway vai redirecionar você para o microserviço de produtos. Quando o cara colocar /clientes, vai redirecionar você para o microserviço de clientes. Quando acessar /checkout, vai mandar você para o microserviço de checkout. Perceba que quem está acessando ali a sua API, ou seu sistema, ou seu site, ele não tem ideia de que aquilo que ele está acessando são microserviços diferentes, porque a API Gateway, ela simplesmente deixa isso transparente pro usuário final. Wesley, mas isso eu consigo fazer apenas botando um Nginx na frente e trabalhando com as regras de roteamento, não é verdade? Sim, total verdade. Por quê? Porque isso que eu falei para você é apenas uma das possibilidades de coisas que você pode realizar com uma API Gateway. A API Gateway, na realidade, ela é o total portal de entrada para você. Então, por exemplo, a minha API Gateway, ela pode, por exemplo, validar a autenticação. Então, ao invés de o meu sistema, tá, cair na API Gateway, a API Gateway redirecionar a requisição
para aquele microserviço e verificar ali então se o cara está autenticado, né? O que eu faço? Eu autentico o cara direto na API Gateway. Se o cara não tiver autenticado ali, ele nem chega a bater no meu microserviço. Então sim, API Gateway consegue validar recursos ali de autenticação para gente e quiçá também de autorização. Coisas interessantíssimas também a gente consegue trabalhar com API Gateways. Vamos imaginar o seguinte, quando um camarada, tá, de um grupo de clientes meu, quiser consumir uma API minha, eu vou falar que ele pode fazer até, por exemplo, 100 consultas por minuto. Depois disso, eu vou dar uma pausa e não vou deixar esse cara consultar mais do que isso. Eu vou dar um erro ali para ele. Então, esse tipo de regra, por exemplo, né, de rate limit ali de acesso à sua API, você pode configurar também para sua API Gateway. E o mais louco de tudo é que eu posso falar, olha, para esse grupo de clientes, eu deixo eles fazerem 100 requisições por minuto. Para esse grupo, eu deixo eles fazerem 1000 requisições por minuto. Então, tudo isso, toda essa história de rate limiting, eu consigo fazer também em relação à parte de API Gateway. Uma outra coisa que eu consigo também fazer com uma API Gateway é que, por exemplo, quando eu mando um conteúdo, por exemplo, em XML, ele transforma aquele XML em JSON e esse JSON faz a requisição no meu microserviço, ou vice-versa. Ou às vezes, quando eu mando uma requisição, eu posso remover algumas coisas do header, ou eu posso adicionar coisas do header no meio do caminho através da minha API Gateway, e daí sim, tá? Eu consigo mandar a requisição para aquele microserviço. Outras coisas que uma API Gateway consegue fazer também. API Gateway, de forma geral, ela também possui alguns recursos de load balancing. Então eu posso cadastrar quais são aquelas máquinas que estão respondendo aquele endpoint, e cada vez que alguém acessar, eu vou mandando cair em máquinas diferentes para fazer um balanceamento de carga. Galera, a realidade é que eu poderia passar o dia inteiro aqui para vocês falando de recursos e mais recursos que API Gateways tem. Mas pelo que você deve ter percebido é que a API Gateway é o portal de entrada para o mundo das suas aplicações, e esse portal consegue colocar regras, consegue mudar requisições, consegue invalidar requisições para que os nossos serviços não sejam acessados de qualquer forma. Fez sentido para você? Espero que sim. Vamos lá então a nossa pergunta número 2. Quando eu devo utilizar o RabbitMQ? Vamos lá, uma pergunta muito bacana, inclusive. Pessoal, se você nunca ouviu falar no RabbitMQ, inclusive a gente tem mais vídeos no nosso canal sobre o RabbitMQ, mas o principal conceito é o seguinte, pessoal. Nós temos dois tipos de comunicação básica entre sistemas: comunicações síncronas e comunicações assíncronas. O que é uma comunicação síncrona? Eu faço uma requisição e pego uma resposta, né? Então, por exemplo, eu quero pegar uma lista de produtos, eu faço uma solicitação e pego essa resposta. Legal? O que é uma conexão, uma comunicação assíncrona? É uma comunicação que eu faço uma solicitação e depois de algum tempo, tá, eu recebo uma resposta. Legal? Ou seja, eu não tenho que ficar lá parado esperando aquela resposta. E isso aí serve para muita coisa. Por exemplo, quem nunca foi lá num banco, pediu um extrato de 1 ano e ele falou que o extrato só ia ficar disponível daqui 24 horas. Por quê? Essa solicitação foi um pedido assíncrono, porque depois de um certo tempo ele vai disponibilizar aquela parada para você, porque provavelmente ele vai processar aquilo em outro horário. Legal? O RabbitMQ, por padrão, tá? Ele vai servir para você a trabalhar com requisições assíncronas. Ou seja, quando você manda uma mensagem e não necessariamente você tem que ficar plugando lá esperando a resposta naquele momento. Qual que é a grande vantagem de você fazer isso, tá? Você, no final das contas, não perder mensagens. Já pensou se eu vou fazer uma compra e o meu sistema de checkout está simplesmente lotado e eu mando uma requisição e dá ali um erro 500 para mim?
Resumindo, eu perdi a minha venda. É difícil o cliente voltar e repreencher todo o formulário ali para mim. Agora, se você mandar essa mensagem para um sistema intermediário que recebe essa mensagem e quando o outro sistema de checkout voltar no ar, ele pode mandar essa mensagem para o checkout, aí eu estou falando de algo diferente. A gente está falando de um sistema de mensageria, ou seja, um sistema que ele tem uma fila, é como se fosse um buffer de informações. Eu vou mandando essas informações, ao invés de mandar essas informações diretamente para o sistema final, eu mando para esse intermediário. E o que esse intermediário faz no final das contas? Ele simplesmente manda essas informações para quem tem interesse em recebê-las. E o RabbitMQ ele serve exatamente como isso. O RabbitMQ ele tem algo que a gente chama de filas, tá? Então eu posso, por exemplo, mandar uma mensagem, essa mensagem vai para uma fila e quem tiver ali escutando aquela fila, consumindo aquela fila, vai poder ler aquela mensagem. A grande sacada é que o RabbitMQ ele é muito rápido mesmo e ele tem diversos recursos para facilitar a sua vida, para que você consiga ler ali milhares, milhões de mensagens ali que você tem. Ele suporta alta volumetria e permite que você consiga simplesmente ficar tendo acesso a essas mensagens para que um sistema não tenha que se conectar diretamente com o outro. Legal? Então o RabbitMQ ele vai te ajudar a trabalhar principalmente em requisições assíncronas nesse caso. Eu recomendo que você veja. Aí a gente tem diversos vídeos, eu vou deixar na descrição aí pra você, sobre o RabbitMQ, vai te ajudar muito do zero pra você entender as nuances desse camarada. Maravilha? Então vamos lá, pergunta número 3. Como funciona a cache do lado do servidor? Cara, essa é uma pergunta muito bacana e realmente faz tempo que eu não falo sobre isso, tá? Pessoal, é o seguinte, eu acredito que se você é desenvolvedor, em algum momento você já ouviu falar em caching, né? Muitas vezes o cache, o que ele é? Ele é uma forma de amenizar o contato com o servidor toda hora para que você consiga pegar informações que estejam ali mais fácil, mais na mão do cara e economizar um monte de recurso computacional. É muito legal, por exemplo, quando, sei lá, eu tenho um cache de uma imagem no meu navegador, né? Então, todas as vezes que eu vou acessar um site, ao invés de ele entrar no site e baixar a imagem de novo, ele usa a imagem do cache, ou seja, ele ajudou, tá? Ele me ajudou para que eu não tenha que acessar essa imagem lá de cima novamente. Porém, quando a gente está falando em cache de servidor, o que acontece? Isso aí é um assunto que é extremamente importante e eu não conheço nenhum sistema hoje em dia da galera que trabalha com aplicações grandes que não trabalham com uma camada bem legal de cache, tá? Como é que funciona essa parada? Vamos lá. Vamos imaginar que eu estou acessando uma consulta. Eu vou gerar um relatório. E esse relatório, o que vai fazer? Ele vai cair no meu sistema, o meu sistema ele tem um overhead ali do framework que ele está utilizando, daí ele vai executar um monte de query no meu banco de dados e vai retornar um relatório. O problema é que essas queries, elas são pesadas, por exemplo, né? Então o que vai acontecer? Se essa query é pesada e eu tenho muita gente acessando, eu vou gerar um gargalo muito grande ali no meu banco de dados, né? Acho que é bem claro isso que acontece. O que acontece é o seguinte, já pensou se todas as vezes que eu fosse fazer o acesso, na primeira vez eu gero o relatório, legal, bonitão, mas agora que eu gerei esse relatório, né, eu já tenho os dados do relatório, ao invés de eu deixar isso do jeito que eu consumi lá no banco de dados daquela mesma forma, eu grave isso em algum lugar. E aí o que acontece? O camarada que vai precisar, por exemplo, desse dado, ele vai fazer o seguinte, ele vai fazer uma consulta no meu servidor de cache e vai falar, Wesley, eu tô precisando aqui desse relatório, você tem aí? Eu falo, não tenho. Beleza, então eu vou lá no servidor, consulto esse relatório pesado e salvo nesse banco de dados de cache. E daí, retorno para o usuário a primeira vez. Chegou o usuário 2, ele vai perguntar, você tem aquele relatório pesadão lá para mim? Ele fala, eu tenho. Opa, tô aqui. Então perceba, eu vou ler esse relatório,
naquele momento. E o que vai acontecer? Eu nem cheguei a bater no banco de dados, tá? Eu cheguei ali na camada de aplicação mesmo, a aplicação já me mandou direto pro meu... A aplicação já me mandou direto, no final das contas, pro meu servidor de cache. Então isso aí nos ajuda muito, porque poupa muita memória, utilização de servidor, utilização de banco de dados, tudo quanto é coisa que você possa imaginar. Hoje em dia não dá para você não trabalhar com cache, porém você tem que ficar ligado de algumas pegadinhas que sempre você vai ter quando você trabalha com cache, que é o seguinte: você tem que ver qual que é o tempo que você vai deixar esse cache ativo. Como assim? Vamos imaginar que eu peguei essa mensagem, né, esse relatório pesadão, mas daqui 5 minutos esse relatório no sistema, né, lá no banco de dados, ele vai ter um valor muito diferente do aquele que está em cache. Então o que eu preciso fazer? Eu preciso desvalidar essa parada. Então o que eu faço? Vamos imaginar então que eu falo, olha, esse cache aqui tá por 5 minutos. Quando der 6 minutos, o que vai acontecer? Eu vou procurar, tem um relatório pesadão, ele vai falar, tenho, mas, ó, tá desatualizado. Então daí eu vou bater no sistema novamente, o sistema vai guardar no cache e daí eu pego esses dados atualizados. Então a cada 5 minutos esse cache expira e daí eu consigo pegar essas informações, tá? Então isso aí é um ponto extremamente importante para você trabalhar com cache. Uma das ferramentas mais conhecidas hoje em dia, mais populares, que aguenta o pau, é você trabalhar com Redis, tá? Ou Redis. Tem muita gente que fala Redis, tem gente que fala Redis, mas esse camarada, ele serve muito para trabalhar com cache. Por quê? Porque ele é uma espécie de banco de dados, mas é um banco de dados que não persiste dados no disco, tá? E ele guarda esses dados na memória. Então ele não precisa nem fazer I/O para pegar essa informação. Então a informação tá ali disponível fresquinha na hora quando você for buscar. Então a minha dica é o seguinte: se você tá tendo gargalos com a sua aplicação, se a sua aplicação tá muito pesada, se muita gente está acessando as mesmas informações, com certeza vale a pena você pegar essas informações, jogar num Redis, né, e você ser muito feliz com a utilização de cache. Maravilha? É isso aí então. Agora vamos lá para nossa pergunta número 4. Que linguagem eu devo aprender para desenvolver aplicações grandes? Olha que pergunta interessante, né? O que eu acho interessante é que muita gente que tem me seguido ultimamente tem aí sempre feito aquela reflexão: Wesley, eu quero trabalhar em projetos maiores. Wesley, eu quero conseguir de fato desenvolver aplicações de gente grande, né? E aí a primeira coisa que passa pela cabeça da galera é: qual linguagem eu vou usar? Eu vou usar Java? Eu vou usar .NET? Eu vou usar Go? Eu vou usar PHP? Eu vou usar JavaScript, TypeScript, Node, etc. Olha, eu vou ser muito honesto para você. Qualquer uma das linguagens nos dias de hoje vão ser capazes de suprir quase todas as necessidades que você tiver para desenvolver aplicações de grande porte. O grande ponto de tudo isso não está na linguagem, tá no que está em volta da linguagem, tá na arquitetura que você vai utilizar, tá? Isso aí tá no quê? Tá nessa história do cache, tá na história do RabbitMQ, tá na API Gateway, tá em como que você vai fazer seu processo de DevOps para você conseguir deployar, como que você vai trabalhar nos seus testes para garantir que a sua aplicação aí sempre aí vai estar o mais coesa, evitando bugs entrando em produção. Então perceba, galera, hoje em dia a linguagem está sendo cada vez mais um detalhe. A linguagem é só mais uma das partes importantes que a gente precisa para nós desenvolvermos aí aplicações de grande porte. Ok? Então eu não quero me comprometer e sair falando em linguagens aqui, mas o que eu recomendo para você é, sim, entenda de desenvolvimento, tá? Mas eu recomendo que você estude mais sobre arquitetura de softwares, tá? Arquitetura distribuída. Eu quero que você estude mais sobre DevOps, sobre comunicação entre sistemas. Isso sim vai fazer a diferença para você conseguir trabalhar com aplicações de grande porte. Linguagem hoje em dia é detalhe. Empresas querem desenvolvedor e desenvolvedor desenvolvem
independente de linguagem. Maravilha? E vamos aqui para nossa quinta e última pergunta, que é o seguinte: Wesley, DDD não deixa o desenvolvimento mais complicado? Nossa, essa pergunta é bem legal no final das contas, né? Para quem não conhece, DDD significa Domain Driven Design, tá? Ou seja, é uma forma de você desenhar a sua aplicação focando no domínio da aplicação. O que é o domínio? O coração da aplicação, a regra da aplicação, a razão da aplicação existir. O que é o problema, galera? Hoje em dia, quando a gente fala em DDD, tem muita gente que pensa que DDD é sair criando um monte de pastinha ali com os nomes malucos, infrastructure, entidades, aggregates, factories, um monte de padrão ali. E daí, de repente, o cara quer fazer um CRUD com aquela parada e fala que não, DDD não compensa. Olha a bagunça que eu tenho que fazer para trabalhar com DDD. Pessoal, seguinte, primeira coisa que você tem que entender é que DDD vai muito além do que código, tá? Vai muito além de como você desenvolve a sua aplicação. O DDD vai, na realidade, te ajudar a enxergar o coração da aplicação. Entender qual é a complexidade da aplicação que você tem que resolver. Uma vez que você consegue resolver esse nível de complexidade, o que vai acontecer ali para você no final das contas? Você vai ter uma visão um pouco melhor do projeto. E aí sim você vai conseguir falar o seguinte: olha, essa complexidade é a complexidade do negócio. É isso que eu tenho que resolver. Essa complexidade que eu estou colocando aqui é a minha complexidade, é o meu framework, é o padrão que eu estou utilizando, é a fila que eu estou utilizando, é o banco de dados que eu escolhi. Ou seja, as pessoas hoje em dia colocam DDD e essa complexidade técnica que a gente faz tudo junto. E daí parece que tudo é a mesma coisa e que DDD é o complexo da história, mas não. Se você está desenvolvendo uma aplicação e essa tal dessa aplicação está sendo desenvolvida em DDD e ela está mais complicada do que ela deveria estar, com certeza isso não é DDD. Porque houve uma mistura da complexidade do negócio da complexidade técnica. E essa mistura ela tem que ser muito separada, porque o DDD veio para ajudar a complexidade do negócio. Legal? Então, dê uma boa olhada realmente, porque trabalhar com DDD não é criar uma pasta infrastructure, application e domain, core, sei lá como que a galera cria, para dizer que está trabalhando com DDD. Não. DDD veio para ajudar a realizar, a facilitar a forma de como que a gente enxerga a aplicação, como que a gente resolve o problema do negócio e não como que a gente enfia mais pastas dentro do nosso sistema. Maravilha? Pessoal, eram essas as perguntas que eu queria responder hoje aqui para você. Espero que elas tenham sido úteis aí. Eu vou tentar deixar sempre alguns links adicionais sobre alguns vídeos correlatos que a gente tem aqui no canal para te ajudar em relação a esses pontos. Maravilha? Um grande abraço para você e não se esquece, tá? Se você chegou até aqui, acredito que esse vídeo deve ter gerado valor para você. E se gerou, clica no like, ativa as notificações, se inscreve aí no canal e a gente se vê no nosso próximo vídeo.